produção de texto, olhando aí para a apostila, se tivesse um eixo fundamental da produção de texto, esse eixo seria como ordenar as ideias. Porque certamente quando a gente pega uma folha em branco, pega a caneta, ou quem pega o computador e abre uma página em branco e começa a digitar, certamente quando não nos bate, né, aquele momento de vazio, aquele momento de branco, então a gente tem muitas ideias e essas ideias fluem. Então é fundamental para quem vai produzir um texto, seja um texto técnico ou um texto pessoal, você escrevendo, por exemplo, suas emoções, seus sentimentos, como ordenar as ideias. E uma das funções básicas disso é fluir a produção, que é o que nós vamos ver aqui. Bom, nos textos técnicos é muito importante a gente sempre ficar de olho aqui no gênero e no tema, tá certo? Então, nós trabalhamos o gênero textual, pode ser uma carta. A carta é um gênero. E qual o tema? Pode ser o amor. Então, nós estaremos aqui agora trabalhando a adequação à proposta. Qualquer produção de texto, ela traz um tema. Nós podemos ter o tema educação no Brasil, ou educação no século XXI, e o gênero, carta argumentativa, dizendo o enunciado da questão que você deve escrever a uma determinada autoridade, ao ministro da educação, por exemplo. Básico na dissertação são as características que nós normalmente falamos, a predominância de elementos abstratos. A dissertação, ela tem como característica fundamental que os temas são conceitos, generalizações. E aí, com a dissertação, nós trabalhamos com dois efeitos de sentido. A objetividade, que é o uso da terceira pessoa, impressão de distanciamento, e a subjetividade, que é a impressão de parcialidade do enunciador. A dissertação argumentativa, ela parte de um assunto, educação, que se transforma em um tema, educação no século XXI, e aí eu posso transformar isso numa questão, né? Essa questão explora os aspectos positivos e negativos. Quais os aspectos positivos e negativos da educação no século XXI? Aí eu tomo um posicionamento. Esse meu posicionamento é um sopesamento da balança de ideias. Então, que lado eu acho que eu ficaria na balança de ideias? A educação no século XXI tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Aí eu tracei a minha tese. A minha tese é defender a linha de pensamento de que a educação no século XXI ela tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Pois bem, vamos então ver aí no nosso material, na nossa apostila, que nós temos a chamada estrutura ortodoxa. O adjetivo ortodoxa significa clássica. Então nós poderíamos falar aqui qual a estrutura clássica de um texto dissertativo. Um texto dissertativo ele se divide classicamente desde a antiguidade filosófica grega até passando pelos pensadores da Idade Média e os pensadores modernos, chegando à modernidade. A estrutura clássica da argumentação ela envolve 3 pontos. A introdução, que é onde ocorre a apresentação da tese, o desenvolvimento, que é a defesa da tese, apresentação de argumentos, e a conclusão, que é a retomada da tese ou proposta de intervenção. Muito bem, então essa dissertação, na sua estrutura clássica, na introdução, vamos detalhar um pouco, a introdução é a abertura do texto dissertativo. É nela que se revela, na maior parte das vezes, a tese, que, como nós vimos ali, posicionamento do autor do texto diante da questão posta em debate. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é o espaço, o locus, de defesa da tese. Normalmente, nós trabalhamos num bom texto dissertativo, por exemplo, na redação nota 1000 no Enem, 2 parágrafos para o desenvolvimento. E o desenvolvimento ele ocupa-se em comprovar por meio de argumentos a validade da tese criada. A conclusão é o encerramento do texto. O que a gente faz na conclusão? A gente resgata a base do raciocínio, a tese, e inclui-se, se conveniente ou necessário, uma proposta de intervenção. Lembrando que no caso do Enem é importantíssima a proposta de intervenção. Por quê? Na matriz de correção do Enem nós temos 5 competências sendo avaliadas. A última competência, a competência número 5, é a proposta de intervenção. Os elementos presentes na introdução são... Então, na introdução, no parágrafo introdutório do texto, nós temos 3 frases
que é a normal de se fazer, 3 frases. E aí nós estamos preocupados com o quê? Com a tese, posicionamento, visão de mundo e o tema, questão posta em debate. O contexto, que é o quadro espaço-temporal, situação sociocultural. Então, o que especificamente diz esse contexto? É o início do texto. Então, por exemplo, numa dissertação que fale sobre a modernidade, eu posso dizer, desde a Revolução Industrial, vírgula, a modernidade desponta como... Então, eu fiz essa introdução. As estratégias de composição de introdução são muitas. Comparação por oposição por semelhança, trajetória histórica, relação causa-consequência, ilustração, teses em circulação, posso ter uma definição pessoal, posso ter a negação do senso comum. O mais normal é fazer uma citação. Então, inicio por uma citação. Né? Na Antiguidade Clássica, vírgula, já dizia Aristóteles que a política é a arte de bem governar, ponto. Portanto, diante da problemática moderna, da dificuldade de se governar as grandes cidades, é assim que eu enunciaria uma introdução de um texto dissertativo dentro desse tema. Pessoal, muito obrigado. Aqui eu encerro a segunda parte da nossa aula. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante.